Se não escutar hoje, pode se arrepender amanhã. Deus te avisa. Ouça agora. Você já sentiu aquela inquietação no peito, como se alguém estivesse tentando te dizer algo importante, mas você simplesmente não consegue entender? Talvez não seja apenas o acaso. Talvez seja a voz de Deus. Sim, Deus fala, e às vezes o silêncio dele é justamente o grito que você precisa ouvir. Mas ignorar esse chamado divino pode custar mais caro do que você imagina. Afinal, o que você faria se soubesse que o seu amanhã pode depender de uma decisão que você precisa tomar hoje? Neste vídeo, você vai descobrir como reconhecer a mensagem de Deus em meio ao barulho do mundo. Entender por que o silêncio de Deus não significa ausência. E mais importante, perceber que cada instante pode ser uma oportunidade divina disfarçada. Se você está buscando transformação espiritual, respostas para a sua vida, ou apenas tentando entender por que certas portas continuam fechadas, fica aqui comigo, porque talvez o chamado de Deus já tenha sido feito e você não percebeu. Aproveita para se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem urgente. Frase desafio. Deus me chama hoje, eu decido ouvir. Escreve essa frase nos comentários e prove para você mesmo que está disposto a ouvir o chamado dele, o chamado de Deus para a sua vida. Deus sabe exatamente onde você está, o que sente e do que precisa. Já parou para pensar que aquele vazio que você sente não é coincidência? Não é falta de coisas materiais nem de reconhecimento, é Deus chamando você. Sim, o chamado de Deus muitas vezes não chega em voz alta, mas em forma de inquietação, cansaço emocional, ou até mesmo aquela sensação estranha de que algo está faltando. Isso não é acaso, é o toque suave do Criador dizendo: Filho, eu estou aqui. Talvez você esteja se perguntando, mas por que eu? Por que agora? A resposta é simples: Deus conhece teu coração melhor do que você mesmo. Ele vê onde você está, entende suas dores escondidas, suas batalhas silenciosas e sabe exatamente o que você precisa, mesmo antes que você peça. E mesmo quando você sente que não merece, Ele insiste. E aqui vai um conselho: não ignore essa sensação. Não trate o chamado de Deus como algo trivial. É uma oportunidade divina, uma chance de transformação espiritual que talvez você não tenha amanhã. É um convite para confiar em Deus, para permitir que Ele direcione sua jornada. Está na hora de ouvir essa voz de Deus que ecoa dentro de você, mesmo quando tudo ao redor parece estar em silêncio. Reconhecendo o chamado divino em meio às dificuldades. As lutas podem ser oportunidades espirituais disfarçadas. Sabe aquele momento difícil que parece não ter saída? Talvez seja justamente aí que o chamado de Deus esteja se manifestando. Muitas vezes, confundimos as dificuldades com castigos ou punições, quando, na verdade, elas são oportunidades espirituais disfarçadas. Deus usa as lutas para despertar sua atenção, moldar seu caráter e aproximar você dele. A transformação espiritual não começa em dias fáceis. Ela nasce nas batalhas silenciosas. Pense em quantas vezes você pediu respostas e, em vez de soluções prontas, vieram desafios. Coincidência? Não. Cada obstáculo pode ser a voz de Deus dizendo: olha para mim, confia em mim, caminha comigo. E nessas horas, a fé verdadeira é colocada à prova. E o agir com fé passa a ser mais do que teoria. Vira sobrevivência. Aqui vai um conselho prático. Ao enfrentar uma crise, não pergunte por quê, mas para quê. Essa simples mudança de pergunta pode abrir seus olhos para o propósito escondido atrás da dor. Sua dificuldade atual pode ser a oportunidade divina que você tanto esperava, só que veio embalada de forma inesperada. O valor do tempo e das decisões na jornada espiritual. Cada decisão hoje molda a história da sua vida. Sabia que você está a uma decisão de mudar completamente o rumo da sua vida? Cada escolha
por menor que pareça, é uma peça de um quebra-cabeça que só Deus consegue ver inteiro. O problema é que a maioria das pessoas subestima o poder das pequenas decisões diárias. Você já fez isso? Deixar para depois, esperar o momento certo ou simplesmente ignorar aquele chamado interior que pede uma atitude de fé? Pois é, esse depois pode custar caro. O tempo é um presente divino e Deus nunca desperdiça momentos. Se Ele está te chamando hoje, é porque sabe que essa é a hora certa. Não permita que o medo ou a dúvida atrasem o propósito dele para a sua vida. A decisão de confiar em Deus, mesmo sem ter todas as respostas, pode ser o ponto de virada da sua jornada espiritual. Quer uma dica prática? Pegue um caderno e escreva: qual passo de fé eu posso dar hoje? Reflita, ore e não procrastine. Cada minuto perdido é uma oportunidade divina não aproveitada. Lembre-se, o chamado de Deus não espera sempre. O tempo é agora. Como Deus fala, voz interior, experiências e silêncios. Deus usa detalhes da vida para se comunicar. Muita gente espera ouvir a voz de Deus como se fosse um trovão do céu, mas a verdade é bem diferente. A voz de Deus costuma ser sutil, quase como um sussurro no meio do barulho do dia a dia. Às vezes é aquela inquietação no coração, aquela dúvida que insiste em permanecer, ou até mesmo uma oportunidade que surge sem explicação lógica. Sim, Deus fala e usa detalhes simples da vida para isso. Sabe aquele amigo que te deu um conselho inesperado? Ou aquela pregação que pareceu feita sob medida para você? Talvez aquele silêncio que tanto te incomodou? Tudo isso pode ser a maneira como Deus está tentando te alcançar. A questão é, você está ouvindo com os ouvidos ou com o coração? Uma prática que pode ajudar. Reserve momentos diários de silêncio e oração. Desliga o celular, fecha os olhos e simplesmente escuta. Não espere uma resposta audível. Espere uma direção, uma paz, um discernimento que surge como um toque suave na alma. O silêncio de Deus, muitas vezes, é um chamado ainda mais forte do que palavras. Fique atento. Deus fala o tempo todo. A questão é, você está ouvindo? Ouvir com o coração. Atitude de sensibilidade espiritual. Deixar que as mensagens divinas influenciem suas escolhas. Você já reparou como é fácil ouvir o mundo, mas tão difícil ouvir Deus? É porque a voz dele não se impõe, ela convida. Ouvir com o coração significa aprender a desenvolver uma sensibilidade espiritual, aquela percepção sutil que só nasce na intimidade com o Pai. Mas atenção, não se trata de algo místico ou reservado a pessoas especiais. Qualquer um que busca pode aprender a reconhecer o chamado de Deus. Quer um exemplo prático? Antes de tomar qualquer decisão, grande ou pequena, pergunte a Deus em oração: o que o Senhor deseja para mim nessa situação? Não precisa ser uma reza longa. Um simples diálogo sincero abre espaço para a ação divina. Depois disso, preste atenção nos sentimentos que surgirem, nas portas que se abrem ou se fecham, e até na paz ou inquietação que invade seu coração. A sensibilidade espiritual é como um músculo. Quanto mais você exercita, mais forte fica. E ao fortalecer essa escuta interna, as mensagens de Deus deixam de ser sinais confusos e começam a guiar suas escolhas concretas. Confiar em Deus passa a ser mais do que um discurso bonito, se torna o filtro real pelo qual suas decisões são tomadas. Oportunidades perdidas. O risco de ignorar o chamado. Desprezar sinais de Deus pode trazer arrependimentos. Ignorar o chamado de Deus pode parecer inofensivo no começo. Afinal, quem nunca pensou, amanhã eu resolvo isso? Mas o amanhã nem sempre chega, e cada oportunidade divina ignorada é uma porta fechada que talvez não volte a se abrir. Quantas vezes você já sentiu que deveria agir e preferiu adiar? Cuidado, desprezar o silêncio de Deus ou a voz suave do Espírito Santo pode transformar momentos de bênção em fontes de arrependimento. Reflita,
Quantas oportunidades você já deixou passar esperando confirmações mais claras? Talvez aquela porta que se fechou era Deus tentando te proteger. Ou aquela pessoa que apareceu do nada era uma resposta disfarçada de coincidência. O problema é que muita gente só reconhece o agir de Deus quando sente a ausência dele. Aqui vai um exercício simples. Hoje mesmo, escreva as últimas coincidências que você viveu. Depois, ore e pergunte se aquilo não era na verdade um chamado. Não despreze os sinais pequenos. Deus trabalha nos detalhes. O chamado de Deus é insistente, mas não infinito. Oportunidades divinas são como sementes. Se não plantadas na hora certa, jamais florescerão. Ação imediata. O momento certo é agora. O Espírito Santo sussurra que o tempo de agir é hoje. Sabe aquela ideia de que você precisa esperar tudo se alinhar para começar? Esqueça. O agir com fé não espera o momento perfeito. Deus não chama quando você está pronto. Ele chama para te preparar no caminho. O Espírito Santo sussurra constantemente que o tempo de agir é agora, porque cada segundo perdido pode ser uma oportunidade divina desperdiçada. A procrastinação espiritual é uma armadilha sutil. Você adia decisões esperando um sinal mais claro, uma sensação de segurança. Mas a segurança verdadeira só vem depois do passo de fé. Quer uma prova prática? Lembra daquela decisão que você adiou por meses e quando finalmente tomou, percebeu que deveria ter feito antes? É exatamente isso. Aqui vai um desafio. O que você sente que Deus está te pedindo? Agora, escreva. E mais importante, dê o primeiro passo hoje. Seja uma oração, uma conversa, uma mudança de atitude, algo precisa começar agora. Não espere uma grande revelação para agir. Deus age no presente. O chamado é para hoje. A decisão é sua. Não adie o propósito de Deus, esperando o momento perfeito. O amanhã ideal é uma armadilha perigosa. Quantas vezes você já disse a si mesmo, quando tudo estiver certo, eu começo? Pois saiba, o tal amanhã perfeito é uma ilusão. Esperar condições ideais para responder ao chamado de Deus é como esperar o mar acalmar para aprender a nadar. Deus trabalha no presente, no agora, justamente porque sabe que se depender de você, o medo e a insegurança vão sempre encontrar um motivo para te paralisar. O propósito de Deus não exige que você esteja pronto, exige apenas que você esteja disponível. E isso significa dizer sim, mesmo com dúvidas, mesmo sem entender tudo. A decisão de fé não depende de segurança total, mas de confiança no Deus que te chama. Quer um conselho prático? Liste todas as desculpas que você costuma usar para adiar decisões. Depois, leia uma por uma em voz alta. Perceba como soam pequenas diante do tamanho do Deus que te chama. Você não precisa ter tudo resolvido para obedecer. Precisa apenas começar. Acredite, o que você chama de esperar o tempo certo, Deus pode estar chamando de desobediência disfarçada. Agir agora não é precipitação, é fé verdadeira. Coragem para passar pelas portas que Deus abre. Deus abre portas, mas cabe a você atravessá-las. Sabe aquele momento em que tudo parece se alinhar, mas o medo te paralisa? Pois é. Às vezes, a porta que você tanto orou para se abrir está escancarada diante de você, mas a insegurança te impede de atravessá-la. E aqui está uma verdade dura. Deus abre portas, mas Ele não empurra ninguém para dentro. A decisão é sua. Não espere sentir coragem total para agir. A fé verdadeira é justamente atravessar mesmo sentindo medo. É por isso que tantas pessoas perdem oportunidades divinas. Confundem conforto com confirmação. Só que o chamado de Deus nem sempre vem acompanhado de segurança emocional. Muitas vezes, Ele exige coragem para romper com aquilo que é confortável. Quer algo prático? Olhe hoje para a sua vida e identifique qual porta aberta você vem evitando por medo. Pode ser uma reconciliação,
uma mudança, um projeto ou até um recomeço. Ore sobre isso e pergunte a Deus: quer que eu atravesse? Depois, independentemente da resposta emocional que você sentir, dê o primeiro passo. Lembre-se, a porta aberta só faz diferença se você tiver coragem de atravessá-la. O silêncio de Deus não é ausência, é tempo de formação. O silêncio serve como preparação e fortalecimento da fé. Quem nunca sentiu aquele silêncio de Deus e pensou: será que ele me esqueceu? Pois saiba, o silêncio dele não é abandono, é estratégia. Quando Deus silencia, ele está formando algo em você. É como um professor durante a prova. Ele permanece quieto porque já te ensinou o necessário. Agora é hora de você caminhar pela fé. Muita gente desiste no silêncio, mas aí está o segredo. A verdadeira transformação espiritual acontece justamente nesses períodos onde tudo parece parado. O silêncio de Deus testa sua confiança. É fácil acreditar quando tudo dá certo, mas e quando Ele não responde? Aí sim, sua fé verdadeira aparece. Quer um conselho prático? Nos períodos de silêncio, troque a pergunta: por que Deus não fala comigo? Por o que Ele quer que eu aprenda nesse silêncio. Aproveite esse tempo para fortalecer sua comunhão com Deus, mesmo sem sentir emoção nenhuma. Ore, leia a Bíblia e mantenha-se fiel. A ausência de respostas não é o fim da conversa, é um convite à maturidade espiritual. No silêncio, Deus fala de outra forma, através da sua resistência, da sua paciência e da sua perseverança. Escolhas adiadas são oportunidades perdidas. Cada escolha ignorada é uma transformação não vivida. Sabe aquele "depois eu vejo" que você repete quase sem perceber? Ele pode estar te afastando do plano de Deus. Adiar decisões espirituais é como recusar convites do céu, esperando um dia mais confortável. Mas aqui está o problema. Escolhas adiadas se tornam portas fechadas, e cada porta fechada pode significar uma transformação espiritual não vivida. Deus respeita seu livre-arbítrio. Ele não força ninguém a agir. Mas o chamado dele não fica esperando para sempre. Cada sim ignorado é uma oportunidade divina perdida. Já pensou quantas mudanças você poderia ter vivido se tivesse dito sim antes? Quer algo prático? Faça hoje uma lista das decisões que você sabe que precisa tomar. Seja batizar-se, perdoar alguém, iniciar um ministério ou simplesmente voltar a orar. Agora olhe essa lista e escolha uma coisa. Não deixe para amanhã. Comece, nem que seja com um passo pequeno. A fé verdadeira se prova em ação, não em intenções. As oportunidades divinas têm prazo. O chamado de Deus é hoje. Adiar é rejeitar, mesmo sem perceber. Cada pequena decisão pode mudar o curso da sua vida. Como peças de dominó, suas decisões influenciam o futuro. Já pensou como algo pequeno pode mudar tudo? Uma decisão simples hoje pode ser o ponto de partida para uma transformação espiritual que você nem imagina. É como aquele efeito dominó. Uma peça derrubada desencadeia um movimento capaz de alterar o cenário inteiro. Suas escolhas diárias, sejam atitudes, palavras ou pensamentos, são essas peças. Às vezes esperamos grandes revelações para agir, mas Deus trabalha através das pequenas obediências. Ele quer que você dê o primeiro passo, mesmo que pareça insignificante. Orar alguns minutos por dia, ler um único versículo da Bíblia, decidir confiar em Deus em uma única situação. Essas pequenas ações somadas criam uma vida moldada pelo propósito divino. Quer um exercício prático? Escolha uma área da sua vida onde sente Deus te chamando. Agora, comprometa-se a dar um passo pequeno e constante nela, todos os dias. Confie, o simples sim que você dá hoje pode abrir portas que ainda nem consegue imaginar. O chamado de Deus não precisa de grandes gestos, precisa da sua decisão, ainda que pequena, de começar. Avançar, mesmo sem todas as respostas. Um ato de fé.
Seguir mesmo quando o caminho parece incerto. Muita gente trava esperando entender tudo antes de dar o primeiro passo. Mas Deus não funciona assim. O chamado dele exige fé. E fé é justamente caminhar sem saber exatamente o que te espera. Se você espera ter todas as respostas para agir, vai perder o tempo certo. Deus ilumina o caminho à medida que você anda, não antes. É como andar com uma lanterna no escuro. Você só vê o próximo passo, não o trajeto inteiro. E tudo bem. A fé verdadeira nasce quando você obedece sem enxergar o destino, confiando apenas na voz de Deus que diz: vai, eu estou contigo. Quer uma dica prática? Quando sentir medo de decidir, lembre-se de algo simples. Deus não precisa da sua compreensão. Ele precisa da sua obediência. Ore: Senhor, mesmo sem entender, eu vou confiar. Depois, haja. Não precisa ser perfeito, só precisa começar. Caminhar sem todas as respostas não é imprudência, é dependência de Deus. E essa dependência transforma incertezas em testemunhos. Não espere por sinais claros. Haja pela voz de Deus. O agir com fé antecede as confirmações visíveis. Você já percebeu como é comum pedir sinais para tudo? Como se Deus precisasse colocar uma placa escrita "siga por aqui" na sua frente. Mas a verdade é que, na maioria das vezes, a fé verdadeira te chama a agir antes mesmo das confirmações visíveis aparecerem. O chamado de Deus, muitas vezes, é um impulso interior, um sussurro que desafia a lógica, e cabe a você confiar. Lembre-se, os milagres geralmente vêm depois da decisão, não antes. Quando Pedro andou sobre as águas, ele não esperou a segurança da terra firme. Ele obedeceu à voz de Jesus e colocou o pé no impossível. A coragem de agir, mesmo sem garantias, abre portas que os sinais nunca abrirão sozinhos. Quer algo prático? Ao sentir aquele empurrão invisível para agir, mesmo sem respostas concretas, reconheça: é a voz de Deus, e haja. Não precisa esperar o sentir-se pronto. A prontidão vem do agir. Parar esperando por confirmações eternas pode fazer você perder o mover de Deus. Haja primeiro. O sinal virá depois. Transforme impossibilidades em milagres. Deus transforma o impossível em possível quando você age. Muitas vezes você olha para a situação e pensa: isso é impossível. E sabe o que Deus pensa? Perfeito, agora posso agir. O impossível não é um obstáculo para o Criador. É o cenário ideal para ele manifestar o poder dele. Só que tem um detalhe: milagres não acontecem enquanto você estiver parado. Deus transforma impossibilidades em milagres quando você decide agir com fé. Quer um exemplo prático? Pense nas histórias bíblicas. O mar só se abriu quando Moisés deu o passo de fé. As muralhas só caíram quando o povo começou a marchar. Percebe o padrão? Deus responde ao movimento da sua fé. Quando você age, mesmo sem ter o controle, Ele entra em ação. Hoje, olhe para aquilo que parece impossível na sua vida. Agora reflita. Qual atitude de fé você pode tomar diante disso? Nem que seja pequena. Lembre-se, o agir de Deus é perfeito, mas precisa do seu passo de confiança. Transformar o impossível em possível não é sua responsabilidade. Agir com fé, sim. Entregar sonhos a Deus para que Ele transforme e dê a Ele o impossível para que o milagre aconteça. Muitas vezes, você segura seus sonhos com tanta força que nem percebe que está impedindo Deus de agir. A verdade é simples: enquanto você insistir em controlar tudo, o milagre não acontece. Deus não invade áreas fechadas, Ele age onde você entrega. E entregar sonhos a Deus não é desistir deles, é permitir que Ele os transforme. Pense na diferença entre sonhar sozinho e sonhar com Deus. Sozinho, você fica limitado ao que entende e consegue. Com Deus, o impossível entra no roteiro. Mas isso exige um ato difícil: abrir mão, colocar seus planos nas mãos dele e dizer: Senhor, faça do teu jeito. Quer algo prático?
Pegue um papel hoje e escreva seus principais sonhos. Depois, em oração, entregue cada um a Deus. Diga com sinceridade: se esse sonho não for teu, tira. Se for, transforma. Parece simples, mas essa atitude de fé libera o agir dele. Lembre-se, você não precisa entender o plano de Deus para confiar. Apenas solte. Quando você entrega, ele transforma. Deus não quer sua perfeição, quer sua disponibilidade. Deus usa corações dispostos, não perfeitos. Muita gente acha que precisa estar pronta ou ser boa o suficiente para ser usada por Deus. Grande engano. Deus nunca procurou perfeição. Ele procura disponibilidade. Pessoas perfeitas não existem, mas pessoas dispostas a obedecer, mesmo cheias de falhas, são exatamente as que Deus escolhe para transformar histórias. Quer uma prova? Olhe para os personagens da Bíblia. Davi era um pastor simples, Moisés, um fugitivo, Pedro, um pescador impulsivo. Nenhum deles estava pronto, mas todos disseram: eis-me aqui. E isso basta. Deus não espera que você tenha tudo resolvido. Ele quer apenas o seu sim. Aqui vai algo prático. Pare hoje mesmo e ore assim: Senhor, eu não sei como, mas estou disponível. Usa minha vida. Parece pequeno? Talvez, mas essa oração simples pode ser o início de uma transformação espiritual gigantesca. Não deixe que o peso das suas falhas te afaste do propósito divino. Deus sabe exatamente quem você é e, mesmo assim, te chama. Disponibilidade é tudo o que ele precisa para começar. Aceitar o chamado divino, ponto de partida da transformação. O sim ao chamado é o início da mudança espiritual. Aceitar o chamado de Deus não significa entender tudo, nem sentir-se preparado. Significa apenas dizer sim quando o coração sente o convite divino. Esse sim é o ponto de partida. A transformação espiritual não começa quando você se sente forte o suficiente. Ela começa quando você admite sua fraqueza e decide confiar em Deus. Talvez você esteja esperando um grande sinal para agir, mas o sinal já veio. É esse incômodo no peito, essa inquietação na alma. O chamado de Deus já ecoou dentro de você. Agora só falta a sua resposta. Quer algo prático? Feche os olhos por um momento e diga em oração: Senhor, eu aceito o teu chamado. Mesmo sem entender tudo, quero começar essa jornada contigo. Pronto, não precisa ser mais complicado que isso. O passo mais importante é o primeiro. Cada mudança verdadeira começa com uma decisão simples. O seu sim hoje pode ser o início de uma história completamente diferente. O chamado foi feito. A resposta está em suas mãos. Decida, hoje. O chamado de Deus é para agora. Ele já falou ao seu coração. Resta você decidir. Deus não marca encontros com o amanhã. O chamado dele é sempre para o hoje. Se você sente algo no coração agora, é porque ele já te falou. O próximo passo depende unicamente da sua decisão. Mas atenção, essa decisão não é algo distante ou abstrato. É prática. Ela acontece quando você escolhe confiar, agir e se render, mesmo em meio às dúvidas. Quantas vezes você já sentiu o toque de Deus e respondeu: depois eu vejo? Pois saiba, esse depois pode nunca chegar. O chamado divino é urgente, não porque Deus é impaciente, mas porque Ele sabe o quanto você precisa mudar agora. A procrastinação espiritual rouba mais sonhos do que o fracasso. Quer um desafio? Hoje mesmo, antes de dormir, ore: Senhor, hoje eu decido. Usa minha vida a partir de agora. Esse simples compromisso é o início da sua transformação espiritual. Deus já falou ao seu coração. A oportunidade divina está diante de você. Agora, só falta a sua decisão. Cada passo de fé leva à transformação espiritual. Não permita que medo ou dúvida te paralise. Se você espera a ausência de medo para agir, nunca vai sair do lugar. O medo é real, a dúvida também, mas Deus te chama para avançar mesmo com eles. Cada passo de fé que você dá, mesmo tremendo, é um passo na direção da transformação espiritual.
Não espere ter força total para começar. É no caminho que Deus te fortalece. A transformação espiritual acontece de maneira progressiva. É como subir uma escada, um degrau de cada vez. Às vezes, você olha para cima e sente que nunca vai conseguir. Mas o segredo é focar no próximo passo. Só isso. Fé verdadeira não é a ausência de questionamentos, mas a decisão de avançar apesar deles. Quer um conselho prático? Identifique hoje uma área da sua vida onde o medo te paralisou. Depois, faça algo pequeno que vá contra esse medo. Pode ser iniciar uma oração, buscar um conselho ou simplesmente escolher confiar. Deus não exige grandes saltos. Ele honra pequenos passos sinceros. Cada passo de fé que você dá abre espaço para Deus agir. A transformação começa exatamente onde você escolhe não parar. Acredite, Deus tem um plano maior para a sua vida. Ele deseja transformar sua história, mas o primeiro passo é seu. Por mais que você tente planejar tudo, existe algo que só Deus enxerga: o propósito maior da sua vida. Não importa quantos erros você tenha cometido ou quão distante se sinta, Ele ainda tem um plano para você, e é um plano bom. O problema? Esse plano não se cumpre sem sua decisão de dizer sim. Deus respeita suas escolhas, mas Ele continua chamando. Seu futuro não precisa ser uma repetição do passado. Há uma transformação espiritual reservada para você, mas ela começa no momento em que você decide confiar no Criador. Não espere entender tudo, apenas creia. Deus já escreveu algo maior para sua história. Quer algo prático? Hoje, declare em voz alta: Deus tem um plano maior para minha vida e eu aceito viver esse propósito. Fale, mesmo sem sentir. Sua própria declaração pode ser o primeiro tijolo dessa nova construção. Lembre-se, Deus não chama os capacitados, Ele capacita os que aceitam o chamado. A mudança começa quando você decide acreditar. Agora que você conhece o chamado de Deus para a sua vida, a grande pergunta é: o que você vai fazer com essa mensagem? Continuar esperando o momento perfeito ou começar a agir hoje? Lembre-se, cada pequeno passo que você dá é uma oportunidade divina aproveitada. A transformação espiritual não acontece de repente, mas começa quando você diz sim, mesmo sem ter todas as respostas. Pense um pouco. Quais decisões você tem adiado? Qual passo de fé Deus já pediu que você tomasse? Talvez a sua próxima oração precise ser menos sobre pedir milagres e mais sobre coragem para atravessar as portas que Deus já abriu. Se essa mensagem falou com você, escreva aqui nos comentários: hoje eu escolho confiar em Deus. Declare isso como um compromisso público de fé. Compartilhe também uma experiência pessoal. Alguma vez você já sentiu o chamado de Deus e adiou sua resposta? E claro, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra hoje. Sua decisão pode ser o começo do milagre na vida de outra pessoa também. Deus não quer sua perfeição, quer sua disponibilidade. E talvez tudo o que Ele espera agora seja o seu sim.